Antes de unirmos nossos corações em oração, convido você a reservar um momento para ouvir a palavra de Deus. Em Marcos capítulo 5, há um relato poderoso sobre um homem cuja vida parecia estar além de qualquer esperança de restauração. Ele não estava apenas lutando contra maus hábitos comuns ou algumas lembranças dolorosas, ele estava profundamente atormentado. As Escrituras descrevem uma cena devastadora. Ele vivia entre os túmulos, um lugar de morte e isolamento. Ele estava afastado das pessoas, afastado da paz e completamente despido de sua dignidade. Imagine a agonia desse homem, gritando dia e noite, ferindo a si mesmo com pedras e aterrorizando todos ao seu redor. Ele respirava, mas não estava realmente vivendo. Sua alma estava acorrentada por forças que ele não podia controlar. Mas é exatamente aí que o roteiro de sua vida muda para sempre. O texto diz que Jesus pisou na margem. Esse detalhe importa mais do que você imagina para a sua vida hoje. Jesus não esperou que o homem melhorasse antes de se aproximar. Ele não exigiu que o homem se limpasse ou organizasse sua vida primeiro. Pelo contrário, Jesus moveu-se intencionalmente em direção ao lugar que todos os outros evitavam. Ele foi ao encontro da própria pessoa de quem todos já haviam desistido. É assim que Jesus ainda ama hoje. Quando as pessoas se afastam, ele se aproxima. Quando o mundo rotula alguém como sem esperança, Jesus vê uma vida que vale a pena ser restaurada. Ele não se intimida com o seu caos e não tem medo dos seus túmulos. Ele caminha em direção à sua dor com um propósito de vida. Então, algo acontece que demonstra o verdadeiro poder de um encontro com Cristo. As pessoas da cidade vieram ver o que havia acontecido e testemunharam algo que jamais imaginaram ser possível. Marcos 5,15 diz: Então vieram ter com Jesus e viram o que fora endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Repare na descrição. Ele estava em perfeito juízo, não mais atormentado. Um único encontro com Jesus mudou o que anos de correntes e esforços humanos não puderam tocar. Esta não é apenas uma história sobre milagres antigos, é uma história sobre restauração para você. Muitas pessoas hoje podem não viver literalmente entre túmulos, mas sentem-se cercadas por uma sensação de morte interior. Você pode se sentir preso em ciclos de comportamento ou pensamento que simplesmente não consegue quebrar. Talvez você se sinta constantemente atacado em sua mente, ou seja alguém que sorri em público enquanto sangra em silêncio. Talvez esteja exausto de lutar batalhas silenciosas que ninguém mais pode ver. Mas nosso Pai não é limitado por aquilo que tem limitado você. Jesus não se intimida com as coisas que o têm intimidado por anos. O que parece impossível para sua lógica nem chega a ser um desafio para ele. Ele é especialista no irreparável. Seja uma mente abatida pelo medo ou um coração despedaçado pela traição, ele é o Deus que pisa na sua margem para trazer ordem ao caos e luz aos lugares escuros da sua alma. O milagre em Marcos capítulo 5 não termina com o homem nos túmulos. Ele se move do isolamento do cemitério para o desespero de um lar. A história muda para mostrar outro momento em que a vida parecia completamente acabada. Uma menina estava morta. O ambiente já não estava cheio de esperança. Estava cheio de luto, barulho e o peso pesado da impotência. Humanamente falando, a história havia terminado. No entanto, Jesus entrou naquele quarto com uma autoridade que não combinava com a atmosfera da casa. Ele não permitiu que o ambiente de desespero ditasse seu poder. Marcos 5, 41, 42 registra: E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te digo, levanta-te.
E imediatamente a menina se levantou e andava. Os mortos responderam à voz do doador da vida. Este é o coração do que você precisa carregar em seu espírito hoje. Jesus restaura. Ele não apenas conserta coisas, ele traz vida onde não havia nenhuma. Ele restaura mentes que foram abaladas por temporadas de medo. Ele restaura corações que foram despedaçados pelo peso da traição. Ele restaura famílias que sentem que estão se desfazendo. Ele restaura propósitos que parecem ter sido enterrados sob os erros do passado. Talvez você tenha clamado em silêncio: Senhor, prova que não se esqueceu de mim. Se esse é o seu clamor, não se envergonhe. Um coração faminto é um coração honesto, e um coração honesto é exatamente o que Jesus encontra com seu poder renovador. Enquanto você prepara seu coração para a oração, agarre-se à palavra de Deus como seu fundamento. Sentimentos são como a maré, sobem e descem, mas a verdade permanece firme. Considere as palavras que Deus falou através do profeta Joel a um povo que havia sofrido perdas imensas, devastação e profundo desânimo. Eles olhavam para seus campos vazios e colheitas arruinadas e se perguntavam se algum dia se recuperariam. Foi então que o Senhor lhes deu uma promessa que ainda fortalece corações cansados hoje. Joel 2, 25, 26 diz: Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. Repare que nosso Pai não restaura apenas coisas pequenas. Ele fala sobre restaurar anos e estações. Ele fala sobre coisas que pareciam roubadas e completamente irrecuperáveis. Ele é capaz de reconstruir o que você pensava estar permanentemente arruinado. E sim, precisamos ser honestos. Às vezes, a restauração não acontece em uma única noite. Às vezes, Deus cura camada por camada. Às vezes, Ele fortalece o seu interior antes de mudar a situação exterior. Mas mesmo na espera, Ele ainda está trabalhando. Ele é o Deus do processo, tanto quanto é o Deus do avanço. Ele está preparando você para o peso da bênção que está prestes a trazer de volta para a sua vida. É por isso que as palavras de 1 Pedro 5:10 são tão preciosas para alguém em sua posição. Essa escritura não nega sua dor, mas também não glorifica a dor. Ela se concentra no que Deus faz depois que a tempestade termina de sacudir. Diz: E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e fundamentará. Nosso Pai é chamado de Deus de toda graça. Isso significa que há graça para seus erros passados, graça para sua cura atual e graça para seu crescimento e futuro. Se você sente que sua vida tem girado fora de controle, é hora de trazê-la a Jesus. Se sua mente tem estado barulhenta com sons de preocupação, traga-a a Jesus. Se seu coração está cansado de tentar sustentar tudo sozinho, traga-o a Jesus. Ele ainda é o mesmo que fez um homem atormentado sentar-se em paz. Ele ainda é o mesmo que manda o que está sem vida levantar novamente. Continue crendo e lendo sua palavra. Continue orando, mesmo que sua voz trema e suas mãos estejam trêmulas. Jesus não é apenas capaz de restaurar, Ele está disposto a restaurar. Ele está de pé na margem da sua situação atual, pronto para falar paz à sua tempestade e vida aos seus becos sem saída. O Deus de toda graça está se movendo para firmar você, para fundamentar você e para torná-lo firme em seu amor mais uma vez. Agora, vamos reservar um momento para orarmos juntos. Rei Jesus, Tu és soberano e sábio. Tu és misericordioso e gracioso, amoroso e bondoso. Tu não mudas com minhas circunstâncias.
Mesmo quando minha força é pouca, teu poder permanece pleno. Então hoje eu te agradeço por quem tu és agora. Sou grato, Senhor. Venho diante do teu trono com humildade. Venho como estou. Tu já sabes o que está acontecendo dentro de mim. Conheces os pensamentos que não expressei. Conheces os medos que tento esconder. Conheces os lugares onde me sinto cansado de carregar tanto peso. E ainda assim, tu me recebes. Obrigado por me receber com compaixão. Tem misericórdia de mim, Senhor, e ensina-me a confiar em ti mais profundamente. Confesso que muitas vezes dependo da minha própria lógica e raciocínio. Tento entender cada passo antes de me mover. Tento prever o que vai acontecer e tento me proteger da decepção pensando demais em cada detalhe. Mas tudo isso apenas drena minha paz, rouba meu descanso e torna meu coração pesado. Então hoje eu deposito esse fardo. Peço que me ajudes a liberar a necessidade de entender tudo antes de te obedecer. Ajuda-me a escolher a fé mesmo quando não consigo ver como as coisas vão se resolver. Recebo a verdade da tua palavra em Isaías 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Teus caminhos são mais altos que os meus. Tu vês todo o caminho, enquanto eu vejo apenas o que está à minha frente. Honro tua sabedoria hoje. Perdoa-me, Senhor, pelas vezes em que questionei teu plano e duvidei do teu tempo. Perdoa-me pelos momentos em que olhei para atrasos e presumi que estavas me ignorando. Perdoa-me quando temi que as coisas não dariam certo, mesmo enquanto tu já estavas trabalhando nelas nos bastidores. Senhor, lava meu coração da incredulidade. Cura os lugares onde a decepção me tornou excessivamente cauteloso e cínico. Dá-me um coração mais sensível que confia em ti, Senhor Jesus. Ensina-me a ignorar as vozes que lutam contra a minha fé. Ensina-me a reconhecer a dúvida antes que ela se instale profundamente em minha alma. Quando pensamentos ansiosos surgirem, ajuda-me a respondê-los com tua verdade. Quando o raciocínio humano tentar sentar-se no trono do meu coração, lembra-me de que somente tu és Rei. Ajuda-me a confiar plenamente em tua palavra para que a confusão não controle meu dia. Ajuda-me a levar cativos meus pensamentos e submetê-los à tua autoridade, assim como ensina 2 Coríntios 10:5. Quero esse tipo de disciplina em minha mente. Quero que minha vida interior pertença completamente a ti. Espírito Santo, traz entendimento ao meu coração. Ajuda-me a aceitar que teus caminhos não são como os meus. Tu não operas dentro dos limites do pensamento humano. Tu não precisas de condições perfeitas para agir e não precisas da aprovação humana para abençoar. Tu és todo-poderoso, o Rei dos Reis, eterno e puro. Ajuda-me a parar de tentar te encaixar em minhas expectativas limitadas e ensina-me a descansar em teu caráter. Senhor, também peço que me lembres de que muitas vezes tu trabalhas através do que as pessoas consideram pequeno ou fraco. Tu levantas aquilo que o mundo despreza. Tu usas caminhos inesperados para cumprir teu propósito divino. Como tua palavra diz em 1 Coríntios 1:27, escolheste as coisas loucas do mundo para confundir as sábias e as coisas fracas para confundir as fortes. Que essa verdade me console quando eu me sentir inadequado ou atrasado. Se tu podes usar o fraco, então certamente podes usar a mim. Minhas limitações não são grandes demais para ti. Mesmo quando as coisas parecem estar desmoronando, creio que tu podes colocá-las em ordem. Mesmo quando o inimigo intenta o mal, creio que tu podes transformá-lo em bem. Jesus, eu me agarro à promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Posso não ver todo o quadro, mas confio naquele que o vê.
Minha confiança não está em minhas habilidades, meu dinheiro ou na sorte. Está em Ti, Deus fiel e sábio. Ensina-me a adorar em vez de me preocupar. Ensina-me a esperar sem me tornar amargo. Senhor, recebo Tua paz, que ela guarde meu coração e minha mente. Mostra-me o que fazer a seguir, o que soltar e o que segurar. Entrego minha vida a Ti novamente, colocando Tua vontade acima das minhas preferências. Faz Tua vontade em meus pensamentos, meus relacionamentos e meu futuro. Obrigado por me ouvir, Senhor. No precioso e poderoso nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se esta oração tocou seu coração, por favor, digite amém como um sinal de fé. Oro para que toda a bênção desta mensagem esteja agora sobre você. Se você precisa de uma oração especial, deixe-nos saber nos comentários. Teremos a honra de orar por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre.